O nosso estudo de hoje tem como título É Contagioso. Será que irritação, rebeldia, agitação pode ser contagioso? Eu vou contar uma história para você aqui que está na Bíblia. Essa história está na Bíblia no livro de Números capítulo 12. Você conhece muito bem os personagens. Os personagens são Moisés, Miriam e Arão, os três irmãos conduzindo o povo pelo deserto, sim, até a terra de Canaã, e aconteceu que Moisés se casou com uma mulher chamada Zípora. E Zípora era de uma tribo, de uma cidade de Midian. E quando Arão e Miriam viram que Moisés havia se casado com Zípora, eles não gostaram muito e reclamaram para Moisés. Mas reclamaram assim, bem, eles foram enfáticos na reclamação. Veja, Moisés era o líder escolhido por Deus. Arão era o sacerdote, Miriam era uma líder por excelência que ajudava o trio, conduzia o povo. Sim, cada um na sua função, cada um no seu papel. Mas Deus havia escolhido Moisés como o líder geral. E Deus falava diretamente com Moisés. E agora, os dois irmãos se viram contra o irmão, Arão e Miriam, né? Se voltam contra Moisés e ficam reclamando dele. Eu quero ler agora os versículos desse capítulo 12, que diz assim: Arão e Miriam disseram para Moisés, no capítulo 12, versículo 2, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Veja bem, se a reclamação era a respeito da esposa que Moisés havia casado, se o problema fosse Zípora, por que eles estavam falando isso para Moisés? Né? Não falou também por nós? Então parece que, né, não está batendo a razão do descontentamento com o que eles estão cobrando de Moisés agora. Veja bem, não falou também o Senhor por nós? Aí o Senhor ouviu essa reclamação, essa queixa, esse murmúrio. E logo o Senhor disse a Moisés, versículo 4, a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saí da tenda da congregação. E os três saíram da tenda da congregação. Deus ia conversar com eles. Aí, no versículo 5, diz assim: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, e depois chamou-os e ambos saíram. Agora juntou os três ali. E disse: Deus, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Olha só que o rumo da conversa mudou agora. Deus disse claramente: se eu tiver que me revelar para alguém para ser profeta, eu o farei. Não adianta vocês ficarem reclamando. O Senhor percebeu claro que o problema da irritação e do descontentamento de Arão e Miriam não era o problema da esposa de Zípora, a esposa de Moisés. O problema é que eles estavam com ciúme do dom profético que essa nova administração estava utilizando. Olha só que coisa, não? Mais uma vez, às vezes alguém que está na liderança, que está à frente, também é tomado de sentimentos ou de comportamentos não bons. Todos somos pecadores. E agora, os dois líderes do povo, líderes consagrados, líderes reconhecidos, estão com ciúminho porque outras pessoas estão profetizando e eles gostariam de ser, possivelmente, os únicos a profetizar. Mas o Senhor foi enfático nas palavras, ele entendeu muito bem que a queixa não era a respeito da esposa, e sim o ciúminho deles, e agora Deus diz aqui no versículo 6, ouve as minhas palavras, se houver alguém entre vós para profetizar, eu mesmo falarei com eles. E aí no versículo 7, veja o que ele disse,
Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, agora Deus dá uma puxadinha de orelha, se é que eu posso dizer puxadinha de orelha, em Arão e em Miriam. Como vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? Veja, não há problema nenhum em que estejamos contra o pecado, contra o que está errado. O que nós não podemos estar é em contra e criticando o pecador, o líder, a pessoa, o membro da igreja. É diferente. É diferente. Criticar o pecado é uma coisa, criticar o pecador é outra. E nesse caso, eles estavam criticando a Moisés, a pessoa de Moisés, reclamando, na verdade, com Deus, porque Moisés havia sido escolhido como líder deles. E eles estavam também com ciúminho dos outros 70 anciãos que haviam sido escolhidos e que profetizariam também. Que coisa triste que é a inveja e o ciúme no meio da igreja, da família, do ambiente de trabalho. Até agora eu estava usando a palavra ciúminho, ciúme, mas me permitam usar a palavra real. A palavra real é inveja. Esse sentimento é tremendo, e agora temos Arão e Miriam com inveja de Moisés e com inveja de outras pessoas que podiam profetizar. E aí Deus disse claramente: Arão e Miriam, vocês não tiveram medo, não tiveram a decência de conter a murmuração de vocês, porque vocês ficaram com inveja de quem está profetizando. E aí, veja o que está escrito no versículo 10. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. A Bíblia diz: Arão olhou para Miriam e viu que ela estava leprosa. Por que a Bíblia não diz assim? Moisés olhou para Miriam, Moisés também estava ali. Moisés olhou para Miriam e viu que ela estava leprosa, não foi Arão. Sabe por quê? Uma pergunta que sempre ficou na minha mente e acho que deve ficar na sua também. Se o pecado de Arão e de Miriam foram semelhantes, foi o mesmo pecado, foi a mesma reclamação, a mesma murmuração, por que então somente Miriam ficou leprosa? Dois detalhezinhos. Pode ser, isso é uma inferência, pode ser que a instigação inicial a esse pecado seja de Miriam, isso é uma inferência. Mas o outro detalhe é que se Arão tivesse ficado leproso, ele não poderia entrar na tenda para interceder, e ele era o sacerdote, ele teria que interceder por Miriam. Então, pode ser que essa tenha sido a razão, mas isso são inferências. A verdade é que Deus, em sua sabedoria, escolheu deixar leprosa a Miriam, e agora Arão olha e vê que Miriam está leprosa. Você imagina o pensamento de Arão, sabendo que a culpa também era dele? Ele também murmurou, ele também foi invejoso, e agora ele vê Miriam leprosa. Se eu fosse Arão, o que passaria pela minha cabeça seria assim: o próximo sou eu. O Senhor vai me colocar leproso também. E Arão deve ter ficado, inferência minha, tá? Deve ter ficado desesperado, com um sentimento de culpa tremendo. Olha o que aconteceu com a minha irmã e pode acontecer também comigo por causa da minha murmuração e da dela, obviamente. A murmuração e a crítica contra as pessoas sempre trazem sentimentos ruins. Ou a pessoa carrega culpa e arrependimento, como no caso de Arão, ou carrega a própria consequência do erro, no caso de Miriam, que estava leprosa. Não é uma boa ideia murmurar e ser rebelde e ficar criticando as pessoas. E pior, ainda disfarçando a motivação. Vocês conhecem gente que faz isso, eu espero que não seja nem eu nem você. Mas gente que faz isso disfarça a real motivação da murmuração. Só que Deus sabe muito bem a real motivação
da sua e da minha murmuração. Que não sejamos nós a fazer esse papel tão feio de Arão e de Miriam. E Moisés, na sua bondade, inspirado por Deus, logicamente, intercedeu por Miriam, intercedeu a Deus por eles, e Miriam foi curada. Deus é muito bom. Deus curou e perdoou a Arão e a Miriam. Ele pode perdoar você também. Esse pecado tão feio dos dois, esse erro tão vergonhoso dos dois, Deus perdoou e os aceitou novamente. E a parte mais bonita dessa história é que Deus faz a mesma coisa com você e comigo. Não importa o erro que tenhamos cometido, não importa, Ele nos perdoa, desde que nos arrependamos, de que sintamos que realmente isso foi mal, e Ele nos aceita de volta. Que maravilhoso é o nosso Deus!